Boa tarde. Desculpem. Não estava a contar que isto estivesse tão alto. Boa tarde a todos. Eu ia começar por cumprimentar o Sr. Presidente do ISCS, mas infelizmente, devido ao Covid, ele não pode estar presente. Sra. Vice-Presidente do ISCS, Professora Alice Trindade, Sr. Presidente do Conselho de Escola, Professor Rui Pereira, Srs. Vice-Presidentes, Senhoras Coordenadoras, Sr. Coordenador, Senhores Professores, estimados colegas, alunos, ex-alunos, amigos e família do Sr. Professor, Sr. Professor António de Sousa Lara. Tenho que respirar fundo, eu prometi que não me ia deixar levar pelas emoções. Isto não é uma cerimónia de jubilação, foi isso que combinámos. É uma cerimónia onde queremos celebrar a carreira do Sr. Professor António de Sousa Lara. Pretendemos celebrar o seu pensamento, a sua obra, o seu legado, a sua vida dedicada ao ISCS. As unidades de coordenação de relações internacionais, de ciência política, na pessoa do professor Pedro Fonseca, de estratégia, na pessoa da professora Sandra Balão, juntaram-se, com o apoio da escola, para organizar esta sessão. A aventura isquesipiana do Sr. Professor começou em 1969, 4 de novembro de 1969. Eu ontem tive o privilégio de folhear o seu processo de aluno. Quando foi admitido, nessa altura, no curso de Ciências Antropológicas e Etnológicas, ao qual seguiu a licenciatura em Ciências Sociais e Política Ultramarina, no então Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina da Universidade Técnica de Lisboa. Ficaria, no final do curso, a lecionar no ISCS. Corria o ano de 1973, há quase 50 anos. A partir daqui, fez toda a sua carreira académica no ISCS, não obstante ter assumido outras funções, como embaixador, deputado à Assembleia da República ou subsecretário de Estado da Cultura. O embaixador, o deputado, o subsecretário de Estado nunca desistiram da sua outra nobre missão, ensinar. Ao longo destes 5 decénios de ensino, assistiu na primeira pessoa a vários momentos cruciais da história da nossa escola. Os tempos da ditadura, os momentos conturbados do pós-25 de Abril, o ressurgimento da instituição depois do seu encerramento por questões políticas ou a sua projeção em 2013 como a Escola de Ciências Sociais e Políticas da nova Universidade de Lisboa. No ISCSP, em sua representação, assumiu diversos cargos nos órgãos de gestão. Destes podem destacar-se os de membros do Senado, Presidente do Conselho Científico ou Coordenador da Unidade de Coordenação Científica e Pedagógica de Relações Internacionais. Nunca deixou de pensar livremente e de estimular os seus alunos a fazer o mesmo, constituindo as ideologias políticas e a subversão os norteadores da sua obra. Esta forma livre de pensar refletiu-se sempre nas suas aulas. Todos os temas sociais e políticos eram abordados sem qualquer reserva, respeitando diferentes pontos de vista e permitindo que todos participassem nos debates. Hoje reunimos aqui um conjunto de pessoas que privaram e que privam com o Sr. Professor. Alunos, ex-alunos, colegas, amigos, a família. Pessoas que têm em comum entre si a grande amizade com este mestre. Esta, vão perceber, não vai ser uma cerimónia tradicional, mas isso depois perceberão. Antes de chamar ao palco o nosso homenageado, temos um pequeno vídeo para visualizar. O professor António de Sousa Lara é alguém que personifica o espírito isquesipiano, detentor de uma eterna e inabalável dedicação ao ISCS, a sua casa académica, da qual nem o período revolucionário conseguiu afastar. O jovem de 17 anos, que em 1969 ingressou na licenciatura em Ciências Sociais e Política Ultramarina, passadas mais de 5 décadas, jubila-se como professor catedrático e deixa um importante legado nas áreas das relações internacionais e da ciência política, que, como Presidente, me compete reconhecer e agradecer. Por tudo isto, e em nome do ISCS, o meu muito obrigado. É verdade que são as pessoas que servem as instituições e as instituições sobrevivem às pessoas. No entanto, o professor Sousa Lara faz parte daquele núcleo ultra restrito de professores que contribuem para formar um conceito de ISCSP. O professor Sousa Lara tem uma carreira prolongada e muitíssimo valiosa,
com investigação e obra no domínio da ciência política e das ciências sociais em geral. Nesta altura em que o professor Sousa Lara se jubila, pondo termo a uma carreira longa e frutuosa, é bom ter presente que o seu património é um património do ISCS que se prolonga para além do exercício das suas funções, que veio enriquecer as instituições, que veio enriquecer as gerações sucessivas de alunos que ele ajudou decisivamente a formar e que contribui um património imorredor. Queria, em primeiro lugar, dar-lhe institucionalmente o meu reconhecimento pela dedicação que teve a este Instituto, enquanto aluno, enquanto professor, enquanto dirigente, e destacar dois aspectos que me parecem fundamentais. Em primeiro lugar, o professor Sousa Lara foi, mas será sempre, porque somos sempre professores, um dos docentes que mais se dedicou aos alunos e que mais, digamos, olhou para o estudante enquanto a nossa matéria-prima principal e, portanto, sempre o estudante em primeiro lugar. E o segundo aspecto é que o professor Sousa Lara sempre soube olhar para o primado da instituição, o que significa que, apesar de tudo, se olha para aquilo que é mais importante, que é contribuirmos todos para preservar aquilo que é o legado enorme que esta instituição tem, onde claramente o professor Sousa Lara, pela quantidade de anos que dedicou a esta instituição, desde muito jovem, creio que da minha parte recebeu sempre a minha colaboração e o meu apoio nas funções que aqui desempenhou, como professor, como presidente do Conselho Científico. Um grande abraço, até sempre, a escola será sempre sua e o professor será sempre da escola. Venho aqui falar um pouco na véspera da sua apresentação, que eu acho que não chega a ser uma apresentação, nunca será, mas dizer algumas palavras sobre aquilo que foi a nossa vivência ao longo destas décadas, já vão mais de 2 décadas que nos conhecemos. Poderia dizer muita coisa, mas eu vou salientar apenas uma, que sempre admirei em si. Para além do seu sentido de humor, cáustico, muitas vezes demolidor, mas sempre oportuno, admiro em si a frontalidade, admiro em si a forma como muitas vezes nos dizia: eu não quero saber o que é que os outros pensam, a minha opinião é esta. O seu sentido politicamente incorreto, que devo dizer, é uma lufada de ar fresco, às vezes no cinzentismo do politicamente correto com que somos confrontados. E eu poderia salientar muita coisa, mas aquela que me marca mais de toda esta experiência consigo é, de facto, essa capacidade, essa coragem também, essa vontade em dizer sempre aquilo que pensa, independentemente das consequências. Agradeço-lhe por isso, aprendi muito consigo e espero que continue assim pelos muitos anos que certamente lhe restam. Para mim, falar do Sr. Professor António Sousa Lara é falar num professor de referência que marcou profundamente o meu percurso académico e profissional. Gostaria de destacar outra característica do Sr. Professor Sousa Lara, o seu sentido de humor. Sempre perspicaz, acutilante, que nos leva a procurar estar sempre à medida da situação. Nem sempre o conseguimos, mas mesmo nessas circunstâncias, a simpatia do Sr. Professor nos leva para mais uma história que nos fará rir, certamente, e querer contá-la logo nos primeiros 5 minutos seguintes, se tivermos essa oportunidade. Mas como momento é de jubilação, Sr. Professor, por me agradecer então, institucionalmente, por todo o legado que deixa a este Instituto ao longo do seu longo percurso de ensino e investigação. Agradeço-lhe pelo privilégio que me deu de poder aprender um pouco de todo o seu saber, pelo privilégio, pela liberdade que muitas vezes me permitiu, em circunstâncias de maior informalidade, de poder privar com o Sr. Professor. E agradeço-lhe, acima de tudo, pelo sentido de responsabilidade que me faz ter atualmente e no futuro para procurar fazer sempre mais e melhor para preservar o legado de personalidades tão destacadas como é o Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Professor António de Sousa Lara, o palco é seu.
muito boa tarde a todos. Eu penso que até aqui o aspecto mais importante que foi referido foi isto não é uma jubilação. Ou dito de outra maneira, se pensam que se livram de mim, estão-se enganados. Não se livram, não se livram. E vou começar, olha, o nosso coronel, seja bem aparecido, venha aqui para a frente. E vou começar por uma coisa que não tinha pensado em dizer. Aliás, tinha pensado depois de ver o cartaz, que é, eu não gosto muito desta fotografia, porque, não sendo uma cerimónia de jubilação, também não é um velório de corpo presente. De maneira que aquele senhor está com ar de morto. Já chegou a censura, eu bem parecia. Bom, ia contar outra coisa que não tinha em mente contar, que é esta. Durante os meus 10 anos de deputado, sempre dei aulas gratuitas ao Instituto. Sempre. Fiz questão disso. Corada amiga. Quando cheguei ao governo, o Cavaco disse-me, olha, agora aqui é que não pode ser. Eu pedi licença, não pode, é ilegal. Mas eu tenho alunos de doutoramento, então como é que eu faço? Tenho o curso a meio. Então o que é que fiz? Arranjei o maior salão, que era maior que isto, do Palácio da Ajuda, meti o meu escritório num cantinho e pus uma mesa enorme com um quadro. E às sextas-feiras, os mesmos cidadãos pediam-me uma audiência. Mas que coincidência! Eu passava a sexta-feira à tarde a dar aulas no governo. Agora já prescreveu, dá-me ideia que já posso dizer isto. Bom, a última coisa que ia fazer era ofender-vos com discurso. Eu lembro sempre daquele embaixador, um dia contaram-me esta história que eu acho maravilhosa, estava numa coisa oficial, já não me lembro o que era, e o embaixador diz assim, eu não faço discurso agora por causa daquela história do cristão e do leão. Eu não faço ideia do que é o cristão e do leão. Então, os cristãos eram lançados aos leões, e às tantas há um cristão, vem um leão que já não comia há uma semana, entra e o cristão avança aos gritos para o leão e diz-lhe um segredo e o leão começa a esgatanhar nas portas. E o César perdoou e disse, mas o que é que tu disseste ao leão? Tens que me dizer. E disse assim, podes-me comer à vontade, já não comes à semana, não tem problema. Mas primeiro eu quero fazer um discurso. Bom, isso não vai acontecer aqui. Bom, o que é que eu me lembrei? Eu acho que tenho alguma obrigação de explicar algum do meu percurso que não é conhecido, o que é que está por baixo, qual é a fundação que está por baixo da pessoa que os senhores conhecem e que eu tenho contado, quer dizer, a professora Teresa vai ouvir isto pela 35ª vez, mas os outros provavelmente só pela 20ª ou mesmo pela primeira. Eu comecei muito cedo na política, com 16 anos, meti-me numa coisa chamada Juventude Monárquica Portuguesa. E na Juventude Monárquica Portuguesa, no fundo aquilo era uma espécie de alternativa B à Juventude Lusitana, que era da extrema-direita, eu não vou falar em nomes, mas havia cá gente simpática e amiga que fazia parte da Juventude Lusitana. E eu achei que aquilo era uma forma nova de ver a coisa. Tinha um presidente, que eu nunca mais me esqueço, era um mestiço de São Tomé, salvo erro, chamado Jacinto João de Almeida Dias, nunca mais vi, descendente do Barão da Aguizé. E aquilo, enfim, correu bem. Eu, às tantas, fui eleito Presidente da Assembleia Geral daquela coisa e foi aí que eu entrei para a CEM, para a Comissão Eleitoral Monárquica, nas eleições de 69. Como se lembram, havia 3 oposições, uma oposição da CEUD, uma oposição da CDU e a oposição da CEM, a lista alternativa. E eu estava aí com o Ribeiro Teles e com essa gente toda. Eu nunca fui de esquerda, os senhores já sabem, não é? Eu tenho que dizer sempre, porque eu até ao espelho digo, porque eu tenho que me convencer que não sou de esquerda. Portanto, ao espelho também digo, eu não sou de esquerda. Continuo a dizer. Os alunos sabem que é verdade. Bom, e então, eu acho que não sou, pelo menos, faço um esforço titânico. E então, sou convidado para escrever num jornal engraçadíssimo, chamado O Debate, que era uma espécie de albergue espanhol. Tudo o que era monárquico ou de pertençamento monárquico escrevia no Debate, mas os artigos eram contraditórios entre si. Era uma coisa espantosa, que eu nunca tinha visto num jornal assim. O artigo A dizia ao contrário do artigo B, na mesma página. Bom,
E eu tinha uma página na última, uma coluna na última, tinha duas coisas, uma gazetilha, nunca nem bem soube que era eu assinava António Paranhos, em verso, era porrada de criar isto, vinha na primeira página. E depois, na última, era um artigo à séria, que assinava com o meu nome. E lembro-me, naquela altura, em 69, havia já drogas pesadas na universidade. E eu achei que alguém devia fazer qualquer coisa. E fiz um artigo muito bem feito, por sinal, ainda hoje o tenho, a denunciar, cuidado, porque uma coisa é esta gente que anda a fumar charros, outra coisa é o LSD, o Lucy in the Sky with Diamonds, que isto dá cabo. Tenho parentes meus que morreram por causa dessa brincadeira. E aquilo derrete os circuitos cerebrais. E, portanto, é preciso ter cuidado com esta droga pesada da LSD, porque isto está tudo muito festivo, com os Beatles à mistura. E quando recebo o número, não havia artigo. E telefona-me, nessa mesma altura, o professor Jacinto Ferreira, que era um diretor, um senhor, podia ser meu avô, e que era professor catedrático de agronomia ou de veterinária, agora não tenho a certeza. Era veterinário? Veterinário. Bom, portanto, é aqui mesmo ao lado. Bom, mas era um senhor, antiga. Então, lá vou eu, ter ao largo de Camões, subo, vou ao gabinete dele, ele recebe-me, e disse, olha, António, eu tenho uma má notícia para lhe dar. O seu artigo foi cortado pela censura de cima a baixo, o título e o artigo todo. E eu fiquei pasmado, e digo-me, todo. Mas porquê? Está mal escrito? Não, até está muito bem escrito. Mas, sabe, cortaram tudo. E eu digo assim, mas qual é a razão, senhor professor? Ele olha para mim e diz assim, mas que idade é que você tem? Eu tinha um aspecto mais velho, não é? Com barba. Então. Eu tenho 18 anos. Ah, bom, então está bem. É que então não sabe que há verdades que não se podem dizer. E nesse dia acontece-me a minha primeira epifania. Que eu ainda hoje sou igual àquele puto que estava em frente ao professor Jacinto Ferreira. Houve uma ebulição interior e que disse, comigo, não. E até hoje, comigo, não. Está igual. Não foram os anos que apagaram a intensidade daquele comigo, não. E era o primeiro episódio. É um episódio que me transformou. Eu se tivesse que qualificar, o que é que você acha que ficou a partir daí? Um revoltado. É aquilo que eu não tenho melhores palavras. Tenho andado a perguntar a mim próprio e tornei-me naquele instante em que, num revoltado contra a estupidez dominante, contra o atrevimento de calar a verdade em nome de uma coisa menor qualquer que eu não fazia ideia do que fosse. Portanto, a partir daí, de facto, foi uma grande epifania. Segundo momento, quarto ano, quinto ano, já não me lembro. Quarto ano, porque eram 3 mais 2 aqui, curso de 5 anos, antigamente. Era assim, a licenciatura era com 5 anos. E o professor Adriano Moreira chama-me na velha Junqueira ao gabinete. Havia o aquário, depois havia aquela sala enorme dos conselhos, com aquelas cadeiras todas lindíssimas, não é? E lá no fundo o gabinete do professor Adriano Moreira. À hora perdi, lá fui, gravatinha, não havia cá pão de lá para malucos, e bate à porta e o Moreira recebe-me com um riso enorme, ele não era uma pessoa muito simpática. Não era, eu já é mais. E diz, António, sente-se. Ah, Sr. Professor, o que é então? Não, tenho uma coisa para lhe dizer. Boas notícias. Ah, é? Você está com uma boa média, vai acabar com uma das melhores, se não com a melhor média do curso, 16, calculem. 16. Isto dava como um cão, ainda por cima. Não é? O que é muito bom, porque nós temos um protocolo, nós, Direito e o ISEG, o ISEF na altura, com o MNE, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e os melhores alunos dos cursos entram diretamente para a carreira diplomática sem concurso. Eu digo assim, é verdade. Portanto, você estala os dedos e é a de embaixada. E eu olho para o Moreira e digo assim, que pena, senhor professor. Mas porquê? O que eu quero é ser assistente do ISCSP. Do ISCSP. Sim. E ele diz-me, não, mas eu isso não... Olha, hoje é sexta-feira, nunca me esqueço. Vá para casa, pense, durma sobre o assunto. E na segunda-feira vem cá outra vez. E assim foi. E na segunda-feira, eu lembro o regresso pela sala grande, só dizia, despidez, vou perder tempo, eu já sei exatamente o que é que quero, eu era incapaz de ser diplomata a sério. Bom, lá fui,
Na segunda-feira seguinte estava lá. E o Adriano Moreira ficou meio imposto. Mas olha que eu até já dei o seu nome, sou professor e tal. E agora como é que eu descalço a bota? E disse, olha, mando o António Meli Castro. António Meli Castro entra na carreira diplomática sem saber como, à minha custa. Porque é muito bem educado e tal. Vai o António Meli Castro. E eu fui para a assistente. Ele não gostou muito e deu-me a assistência do professor Zé Júlio Gonçalves, achando que aquilo era uma espécie de tratamento de choque. Foi o melhor que ele fez. Foi o melhor que ele fez porque o professor Júlio Gonçalves tinha acabado de herdar ou de receber uma cadeira chamada Introdução às Ciências Sociais, onde é que eu já ouvi isto, num curso de gestão ou de economia, ou o que era, que entretanto tinha aparecido no Instituto de Raspão, que ainda hoje estou para saber o que é que aquilo era. Só sei que os alunos só cabiam na aula magna antiga. E o professor Júlio, dá-me a cadeira e diz, António, está a cadeira? Dê o que quiser. Eu digo, mas manuais? Dê o que quiser. Mas o que é que eu quiser? O quê? Eu nunca dei aulas. Não sei dizer rasgo, só bem. E eu fui para uma turma com 150 pessoas, não é? Dar o que quiser. E isto foi aquele tratamento de choque que é fundamental para uma pessoa. Ou morre ali, na praia, ou não morre. Portanto, eu estou muito agradecido ao professor José Júlio Gonçalves por me ter feito isto, ter confiado absolutamente em mim. E, enfim, ele não está cá, mas eu tenho que lhe dar aqui um grande abraço, porque nunca mais me esqueci, efetivamente, daquela atitude dele. Terceira, também pouco conhecida. Isto vai com esta velocidade, ainda dá para meter mais duas. Um belo dia, a nossa geração era uma geração muito politizada, havia comunistas à séria, uma extrema-esquerda que a partir de 60 se começa a criar com a ruptura sino-soviética, que eram uns tipos que andavam de boina com uma estrela e tal, os maoístas, uma coisa assim, e os gajos daquela eterna fotografia do Che Guevara, na t-shirt, que é sempre a mesma, não é? Ainda hoje é a mesma. E depois uma direita mais ou menos informe, que não era de esquerda, mas não sabia o que era uma coisa que andava ali, não é? Bom, e é claro, eu naturalmente integrei-me na direita, não podia deixar de ser, mais por causa do espelho, mas era daqueles que era militante, eu nunca fui neutro, não é? Eu era proativo como político, andei a apitar paredes no maio de 69, trabalhei numa tipografia clandestina que o CEM tinha na rua Luís Bívar, numa casa que estava para ser demolida. Houve um desgraçado que foi preso, um tal senhor Vasconcelos, eu não me lembro do nome dele, era açoriano ou madeirense. Éramos dois tipógrafos, não é, que fazíamos panfletos na casa que ameaçava a ruína, na rua Luís Bívar, em frente à maternidade, um pouco mais para cá, mais para baixo, e aquilo era extraordinário. E então, o Vasconcelos, eu fazia umas coisas, o Vasconcelos fazia outras, e eu montei a máquina, numa albergue velha, montei a máquina toda, pus aquilo pronto e deixei um cartaz assim, Vasconcelos, está tudo pronto, pode arrancar, vou tomar café. E não assinei, felizmente. Fui-me embora. Nós tínhamos cá fora uma olheira do Partido Comunista, que era uma senhora estrábica, tinha um olho, palavra de honra, tinha um olho que apontava para aqui e outro para aqui, e a gente tinha que fazer uma bissetriz, que era impossível, não é? Então a dona Palmira, tinha um Lulu branco. Andava a passear o Lulu. E então era comuna e dizia, quando eu passar por ti, não olhes para mim. Eu dou-te o recado. Está bem. E a senhora era a olheira cá de fora. Não é? Entretanto, eu venho tomar café, já um croissantzinho, uma coisa qualquer, e quando chego, ela passa por mim com o Lulu, não olhou, mas não olhou nem sequer desgalha, não é? Olhou para o outro lado e disse assim, não, mas lá que está lá a pia, o Vasconcelos foi dentro. E eu dei a volta, nunca mais vi o Vasconcelos. Não sei o que aconteceu ao Vasconcelos. Logo por azar foi incriminado com o meu cartaz. A minha passagem pela clandestinidade foi complicada, não deu assim muita faísca. Episódio 3. Não, este é um intervalo. O episódio 3 é, um belo dia, estou no Instituto, tudo passa-se na Junqueira, não é? E vai ter comigo o chefe da UEC. Atenção, que antigamente não havia só a Juventude Comunista, havia a Juventude Comunista, que eram os trabalhadores e tal, e a UEC, que era a União dos Estudantes Comunistas. A JCP era uma coisa, a UEC era outra. E o chefe da UEC ali era um tipo chamado Maurício Pires, nunca mais o vi, espero que me esteja a ouvir pela net, sabe que é verdade o que eu vou contar. E o Maurício Pires vem ter comigo e diz-me isto. Lara, nós éramos solidários.
não é? Facto, coisa que esta geração não tem tanto. São mais individualistas. As gerações a seguir foram sendo cada vez mais... Nós éramos solidários. Odiávamos uns aos outros, porrada e tal, mas tudo a ver. E ele diz-me assim, ó Lara, eu tenho que falar contigo. Eu sei o que é. É pá, vem da cá. Então, fomos lá para uma sala qualquer, insuspeita, e ele diz-me, a PIDE vem invadir isto. E eu vou dentro. Epá, também metes tem tantas, pá, o que é que estás à espera? E diz o gajo, não é por mim, isso é-me indiferente. O problema é que atenção, tomem nota disto, que está a ser gravado, espero eu, não é? Os ficheiros do partido estão na Associação de Estudantes do ISCS. E disse, e então? Então estamos feitos, porque é os ficheiros do partido todo. Está bem, e o que é que eu tenho a ver com isso? Tu tens um Volkswagen de carocha. De ti ninguém desconfia. Se tu deixares aquilo aberto quando fores para as aulas, a gente mete lá os sacos e são 3 semaninhas. Eu vou dentro de 3 semanas, levo uns enxertos de porrada, não digo nada e tal. Só, Maurício, não estás bom da cabeça? Mas quer dizer, apanham-me com o carro e eu nunca mais saio de lá, não é? Quer dizer, com os fecheiros do partido, como é que eu tenho aquilo? Mas vou lá, não temos mais ninguém, já demos volta à cabeça, é a única solução. E eu, nesse momento, cá está a tal solidariedade. Disse, olha, então, há uma solução. Vocês cosem os sacos, são de serapilheira, eram de serapilheira. Cosem os sacos todos, lacram os sacos, com o que quiserem, quer isso lacrado, é a única condição que eu ponho. E vão lá pôr, eu deixo o capô aberto, vão lá pôr. Quando eu vier das aulas, vou-me embora, eu não quero que amanhã me digam que eu dei a abrir os sacos. Só que o Maurício Pires enganou-se, não teve preso 3 semanas, teve preso 3 meses. E esqueceu-se de outro pequeno pormenor. Aquele carocha era um carocha 1200 dos antigos, tinha que se abrir o capô para meter gasolina. A primeira vez que eu fui à Shell meter gasolina, tem aqui o saco. Eu, não quer gasolina. E andei com jerrycan a meter gasolina, com funil, e eu só pensava assim, o meu pai é legionário, o meu avô é legionário, o meu avô do outro lado é legionário. Isto não é propriamente uma família de esquerda. Como é que é? E o meu tio, irmão da minha mãe, o único, também é legionário. No dia em que os gajos souberem que eu ando aqui a passear, os sacos com os ficheiros do PCP. Agosto, terrinho, estás bom, Lara? Olá, não digas o meu nome. Vamos àquele sítio do não sei o quê, que era uma tasca. Está bem. Calculei, vou-me ver livre disto. Isto aqui vai ser complicado. É assim, em Algés, tens que estar lá no sábado, às tantas horas, numa rampa. Isto é autêntico. E vai passar por ti um senhor, magrinho, eu não me disse que tinha um olho de vidro, mas eu pareceu-me que havia um olho que mexia. A mim são-me 100 vezes. Depois bate pela janela e diz assim, já não me lembro, era uma coisa estúpida, tipo, aqui está a chover, que eram 40 graus, não é? E tu tens que responder isto. Não me lembro, agora estou a inventar, não me lembro o que era, uma estupidez qualquer. Eu digo assim, mas que raio de cegada vem a ser este? Bom, lá fui, porque eu não queria andar com aquilo. O homem passa 3 vezes, bate no vidro, e abriu a janela e disse, está a chover, não é? Então, olha, eu lá dei a contra-resposta e ele disse, olha, aquela porta ali é a nossa casa de passagem. Nós temos aqui uma casa que faz de refúgio. Portanto, o senhor não se importa, vamos pôr aquilo ali. Eu importo, você é que leva os sacos. Não. Eu vou abrir a porta. E eu dizia, está bem, não está mal. Quer dizer, mas apanha um gajo com um saco às costas, mostra lá o que está aí. Lá vai adentro. Não aconteceu nada. Era um resto de chão que não tinha a não ser uma mesa, um caixote a fazer de mesa e um colchão no chão. E o tipo diz-me isto. Ainda teve a lata de me dizer isto. Espero bem que esse camarada esteja vivo a ouvir isto, que não há direito. Dizer assim, olha, só há um grupo restrito no Comitê Central e o senhor que sabem onde é esta casa de passagem. Se alguém bufar é você. Eu digo assim. Então, quer dizer, ando eu com esta coisa às costas e o senhor ainda me transforma em bufo. Bem, fui-me embora indignado. Lembro que fui pela Marginal, posto a bramar, a dizer, estes filhas da... Bom. Pouco tempo depois, Grândola, Vila Morena, terra da... Bom, e então, aula magna do Instituto, professor Adriano José Alves Moreira, rua! Fora. Professor Silva, rua! Professor, rua! Professor assistente, não vou dizer nome,
assistente António Sousa Lara. Sai o Maurício Pires, isto é autêntico, uma sala cheia, diz assim, camarada, malta, este é nosso. Pronto. Ficou tudo a olhar. O Lara? Sim, sim, o Lara é nosso. E eu, a partir daí, fiquei comunista. Por isso é que o Dr. Oscar Soares Barata, que Deus tem, e cuja sala estamos, que ironia, nunca mais me olhou a direita. Com razão. Comuna infiltrada aqui. Era eu. Enfim, ainda ajudei a extrema-esquerda a derrotar o PC, isto foi uma traição, num carro elétrico. Uma miúda, filha de um gajo que era o dono das padarias de Luanda e outro gajo que eu não me lembro do nome, e agora o que é que fazemos? Eu montou-lhes a estratégia toda e aquilo deu certo. Nem o PC sabe na altura. Foi logo a primeira facada. E a segunda facada no comunismo foi no dia 25 de novembro de 75. O Dr. Lara estava num prédio, acordaram-me às 4 da manhã. Isto também já prescreveu, posso dizer. Estava num prédio em Lisboa, com cunhetes de granadas granadas defensivas, 3 metralhadoras Uzi, balas e rações de combate. E eu tinha ido com um gajo que era Dale Öst, atenção, que era o meu cacique, disse, o que é que a gente está aqui a fazer? Pode ser preciso. Quer dizer, eu só depois, muito tempo depois, é que encontrei, não vou dizer o nome, o homem já morreu, o Cardoso. Os outros eu sabia quem era, um antigo sargento de Santa Margarida, mais uns gajos. Eu disse, o Cardoso, o que era aquela cegada que a gente foi para um prédio? Então aquilo era o Help. Quer dizer, no dia 25 de novembro eu era do Help. Que divertido, que divertido. Bom, sem querer. Se eu soubesse que era o Help, também ia. Portanto, não pensem lá. Por acaso não sabia, estou a dizer a verdade. Está a ser filmado, podem gravar à vontade que eu estou nas tintas. Bom, ainda dá se calhar para um ou dois. Vindo à Assembleia da República, esta é curta, professor Barata, eu vou ter com o professor Barata e digo, presente-me ao serviço, qual é que... Então, mas as cadeiras estão todas distribuídas, agora não há cadeiras para si. Não há, não. Por acaso há uma que o professor foi-se embora. Aquela de antropologia, como é que se chama? Semiologia. Olha, semiologia, vai dar semiologia. E eu nem percebi bem na altura, disse... Não percebi bem o nome. Semiologia. Semiologia, sim. E é sobre quê? Não sabe o que é semiologia? Eu não. É sobre significante, significado, não sei o quê, não sei o que mais. Eu tenho aqui um livro para estudar. E tive 6 meses a dar semiologia. Foi dos exercícios mais notáveis da minha carreira. Porquê? Porque eu li aquilo tudo. Aquilo é estruturalismo chato, sabe, tipo linguística, uma chatice. Então estudei aquilo tudo bem estudado e fiz uma sebenta que era assim, capítulo tal, o que era para suposto ser dado, significante, significado, mito, não sei o quê, ranhonal, lá. Agora vou desmontar isto tudo. Porrada naquilo tudo. E os alunos adoravam, aquilo era um carnaval. Eu dizia, esta parte não é da matéria, hein? Só a primeira. Agora a segunda, pumba. Ao fim de 6 meses fui substituído na cadeira de semiologia. Bom, e a última, que também não fez mal, o professor Marcos Guedes, que entretanto saiu, foi para a Faculdade de Direito, mas pelo meio dava aulas de Direito na Católica, no primeiro ano. Às 7 da madrugada, tinha que sair de casa às 6. Às 7 da madrugada. E eu era assistente dele, ele pôs-me lá como assistente dele, eu estava bem. Pronto, eu tinha ficado cá com ele, tinha salvo tinha salvo porque criei um núcleo com 3 pessoas, com política internacional, que dava eu, direito internacional, que dava eu, e economia internacional, cujo nome fui eu que inventei, que dava ao Raposo Medeiros. Ele foi sempre simpático comigo, o professor Raposo Medeiros, espero que se lembre de mim agora, mas enfim. Houve uma altura em que se esqueceu que fui eu que lhe fiz a cadeira de Economia Internacional, que ele me disse, isso não existe. E esta troicazinha é que se aguentou, vamos encostar as costas uns aos outros, senão vai tudo para lá. E o Marcos Guedes, que era um senhor, Marcos Guedes pai, não é este, que é filho, não é? O Marcos Guedes, pai, achou que me tinha que pagar e então convidou-me para ser assistente na Católica, ganhava mais umas massinhas e tal.
Mas faz-me isto, quase a Júlio Gonçalves. Ele dava as constituições todas, uma chatice, dava a Constituição Portuguesa em constitucional, as Constituições Portuguesas em constitucional, e depois dava a Constituição Americana, a Constituição Inglesa, os ciclos constitucionais franceses, tudo nem ciência política, era uma espécie de constitucional B. Não é? E eu disse, isto é uma baralhada, estes gajos não vão perceber nada. Os ciclos constitucionais franceses é horrível. Eu começava com a Constituição Monárquica, a primeira Constituição Monárquica reformada antes da Revolução, ou, enfim, durante o princípio da Revolução, depois a Constituição do ano primeiro, a Constituição do ano terceiro, a Constituição do Diretório, que nunca mais acabava, do Império. E às tantas, estava ele a dar aula, que passou-se comigo. Hein? Estava ele a dar aula. Quando é que nós hoje podíamos fazer isto a qualquer assistente? Nem era preciso ser assistente. Estava ele a dar aula, a dizer a Constituição, o gajo falava muito bem, então, de improviso, blá, blá, blá. E depois dizia assim, e a Constituição do ano terceiro? Oh, António, continua. E senta-se no meu lugar. Sai. Continua. E eu estava com atenção, nem sequer estava a dormir, não é? Só que tinha feito uma coisa ótima, que era organigramas. Eu disse, se me dá licença, Sr. Professor, tenho aqui uma inovação. Os teus alunos estão meio esbaralhados, não estão? Estavam a dormir, não é? Eu vou fazer um organigrama da Constituição do ano terceiro. Já agora do ano primeiro. Ei! Foi um sucesso. Fotocópias dos organigramas das Constituições, porque aquilo era para estudar. E, enfim, passei a ser uma espécie de... Ainda hoje tenho Manuel Monteiro, lembra-se disso, foi meu aluno nessa altura, Manuel Monteiro do CDS, alunos que me dizem, você foi fantástico e tal, facilitou-nos aquela confusão toda e tal. Enfim, não era, e portanto não era fácil naquela altura, não era fácil, mas é isto que desenrasca. E agora o último, com este me calo, qual é o meu objetivo? Qual foi o meu? Eu não vou deixar de dar aulas, já perceberam? Já falei com o Sr. Presidente, espero que não morra de Covid, porque é fundamental que ele me contrate para eu ficar cá a custo zero, conforme combinou comigo, para eu poder continuar a dar aulas gratuitamente. Mas qual foi o meu objetivo até hoje, nestes 49 anos? Isto posso garantir que é, primeiro, trato os meus alunos como tratei os meus filhos. Absolutamente, estão ali, olha, não estão todos, mas estão 5, já não é mau. Estão a perceber? E tratei-os exatamente da mesma maneira, senhores alunos. Da mesma maneira, com o mesmo carinho, com aquilo que eu lhes diria a eles, disse-vos a vós. E, sobretudo, a minha preocupação maior é criar espírito crítico, é criar autodisciplina, é criar autoexigência, é criar pessoas livres. A maior de todas as conquistas da humanidade é a liberdade. É que sem liberdade não há mais nada. E nós agora estamos em risco de a perder. Nós estamos numa época complicada em que a liberdade, não é as liberdades, direitos, liberdades e garantias, que também estão a ser machucados em muitos sítios, mas não é isso. É a liberdade, a respiração, o contraditório, o respeito pelo contraditório, a alternativa. E isto foi o meu principal objetivo. É suscitar nas milhares de alunos que já tive respeito por si próprio, respeito pelas suas convicções, não pelas minhas. Eu não quero que respeitem as minhas, que respeitem a deles. Crescimento e que se transformem em seres responsáveis e integrais. Não estou a dizer isto para ser bonito, agora no fim vai ser um aplauso do caralho. Não é por isso. É mesmo verdade. É a minha missão. O Adriano Moreira disse uma coisa muito importante. Quando, uma dada altura do campeonato, disse-me assim, António, professor é aquele que professa na universidade. Isto é uma forma de profissão, como se fosse um monge. Você está preparado para isso? Eu disse, eu não quero outra coisa. Eu não quero outra coisa. Eu sou daqueles que vim para aqui, abençoei todos os dias da minha vida em que pude ser professor e ainda tenho sorte por me pagarem por cima, porque se não me pagarem eu também venho. Isto tem a ver com esta lógica sobre a humanidade, sobre as pessoas em concreto, todas diferentes, todas iguais, mas todas diferentes. Cada caso é um caso. E se eu conseguir ajudar algum, e já ajudei, porque já vieram ter comigo a dizer, o senhor foi fundamental, uma altura da vida que eu andava confuso, já valeu a pena. Um já valeu a pena. Mas foram mais. Pronto, agora nem aplaudam, porque senão eu sinto-me mal, parece que é um enterro. Não aplaudam.
Tal como vos tinha dito no início, esta cerimónia não é tradicional. E, portanto, agora vamos continuar com ela. E eu penso que a professora Sandra Balão tem uma pergunta para colocar ao senhor professor, para continuarmos a ouvi-lo. Muito obrigada, professora Teresa. Gostava de cumprimentar todos, agradecer a vossa presença e, sobretudo, ao professor António de Sousa Lara. Ele sabe porquê. Eu tenho não uma, mas duas questões provocadoras, não é? Como o professor sabe. Eu gostava muito se o professor nos pudesse ajudar a equacionar qual é o futuro das ideologias políticas e como é que o professor vê os destinos manifestos. Acha que vão sobreviver? Obrigada, professor. Eu tenho aqui, isto está só a ouvir, olha aqui. Ora bem, são duas perguntas, claramente. Eu tenho mais notícias sobre isso, a senhora sabe. Eu acho que caminhamos para uma época de ditadura transnacional. Como disse ontem o major não sei quantos que fala na CNN, eu estou inteiramente de acordo com ele, não há, hoje em dia, ninguém que seja bom. Esta coisa de dizer os bonzinhos são os Zelensky e os outros são maus, é uma falsidade. Não há ninguém que seja bom. Isto tinha-se resolvido civilizadamente, com diplomacia, antes. Eu escrevi isto, atenção, escrevi isto num dos nossos livros publicados. Está ali o responsável pela EMGU, o Mário, sabe que é verdade. Eu escrevi isto. É preciso fazer uma nova conferência de Alta antes da guerra. Isto está escrito. Há anos, não sei. Ora bem, o que foi a conferência de Alta? Foi realismo, puro e simples. O senhor chamado o insuspeito Churchill juntou-se com o suspeito Stalin, pegou, acho que foi um guardanapo, fizeram um mapa no guardanapo e disseram assim, metade da Alemanha para si, metade para mim. A Áustria não, saem daí porque a Áustria é para nós. A República Checa e a Checoslováquia pode ser para esse lado. A Turquia não tocam, a Grécia não tocam. Foi assim. E os senhores pensarão, que horror! Que horror! Pois é, mas foi isso que nos deu a não-guerra durante todo o período da Guerra Fria. O que é que neste momento se assiste? Assiste-se a uma carnificina que podia ter sido evitada. Que podia ter sido evitada. Agora já está numa roda livre, não é? E que é a incompreensão disto, que é, no fundo, pende-se com a segunda, o destino manifesto russo e o destino manifesto chinês. Temos um senhor de idade, pensa, mas já não sou novo, que não está bom da cabeça, a dizer que se a China reivindicar ativamente Taiwan, atacam, ou significa que estamos numa guerra nuclear. Isto é insânia completa, mas completa. Eu não sou pró-chinês, eu não sou comunista, mas Taiwan é da China. É óbvio que é chinês. Aquilo não tem direito à autodeterminação, as famílias estão divididas ao meio, metade estão em Taiwan, metade estão na China continental. Que raio de coisa vem a ser esta? Eu não sou, palavra de honra, não sou, lá tenho que ir para o espelho, eu não sou de esquerda. Agora, realismo é não cutucar a onça com vara curta, como dizem os brasileiros. Estão nesta. Bom, e agora as tensões, e aliás, eu falei desde sempre que estamos perto de uma guerra policêntrica convergente. O que é isto? O foco da Ucrânia, mais a Rússia, mais o foco de Israel, que já se viu como é que isto está em termos de Síria, já a Rússia intervém na Síria e ainda agora houve um avião israelita que foi abatido pelos russos na Síria. Enfim, isto está a descambar. Já há planos para acabar com o Irão, transformar o Irão num parque de estacionamento. Enfim, já deviam ter feito, se era para ser feito, já devia ter sido feito há mais tempo, agora não é boa altura. Já há o Japão metido ao barulho, quer dizer, nós caminhamos para uma situação absolutamente catastrófica que sabemos provavelmente como é que começa, porque já começou, mas não fazemos ideia nenhuma como é que acaba. E eu tenho, olha, aquele está ali ao colo, está a ver, este pequenino é meu neto. E o outro maiorzinho que está lá atrás também é. E aquele muito maiorzinho, que tem 1,90 m, também é. Eu não gosto disto. Eu não fico satisfeito por saber que o mundo caminha para uma catástrofe. Mas é por onde se encaminha. Porquê?
porque não respeitaram os destinos manifestos de alguns. Há uma política de dupla medida. Aí, o problema das ideologias está contida nesta política de dupla medida. Não é? Se houver uma determinada superpotência que faça uma guerra absurda no Iraque, é chato. Não se fala mais nisso. Se houver um país que reivindique o seu território, que por uma razão de partidos políticos ficou cismática, é impossível. Não estão a ver? Mas como é que é? Assim não vamos lá nunca. Não vamos lá nunca. Portanto, neste momento, e neste momento, eu penso que estamos num lose-lose situation. Quer dizer, tudo o que se fizer é mau. Não era mau se fosse possível acabar a guerra da Ucrânia, mas eu penso que isto já é imparável. Agora, neste momento, já é a própria Ucrânia que acha que vai ganhar a guerra e que não vai parar a guerra, e não perceberam ainda que o fim disto é a catástrofe geral. O problema é o after-war. O after-war, como a sociedade globalizada, pressupõe, já estamos com indícios disto, uma ditadura transnacional. Primeiro indício, o fim das moedas físicas. Mas isto não é por acaso que acontece. Isto é o plano A, e já foi tentado a 80% na Índia, país complicadíssimo, com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Na Índia já houve a desmonetarização. Já há vários países que já vão na desmonetarização. Qual é a ideia? A ideia, no fim, é, se houver o crash do dólar, que eu penso que vai haver, se houver o colapso da economia, vamos ter saudades de 29, no dia seguinte vem uma moeda digital, com juros negativos, com Big Brother. Isto é uma ditadura. E é uma ditadura marxista, ainda por cima. Porquê? Porque o Marx é que descobriu isto. É que a economia, a infraestrutura, é que condiciona a superestrutura. E eu, como sabe aquela senhora, sou marxiano, como disse, aliás, o professor. Não fui eu que inventei. Foi o meu colega, este senhor, porque eu tenho uma admiração transbordante. E ele é que disse que eu era marxiano. Ou numa altura, diga assim, mas Maltês, mas marxiano o que é isso? É uma espécie de híbrido entre marxista e marciano. Mas entende? Ele riu-se. Não, você é marxiano. Bom, está bem. Depois fui para casa para o espelho. Espelho meu, sou marxiano. És. Fiquei em pânico, fui dizer que era. O espelho tinha-me dito que eu era marxiano. Portanto, tenho que fazer um esforço adicional para não ser de esquerda, não é? Mais pedalar. Bom, mas o que é facto é que isto para mim é um axioma. As condições materiais de existência é que determinam a superestrutura social e é que determinam a superestrutura política e ideológica. Ponto. E então temos uma ditadura. No dia em que houver uma economia unicitária controlada pelo Big Brother, temos uma ditadura. O Fórum Económico e Social disse, quando vi o Príncipe Carlos e o, como é que ele se chama? Coitado, o nosso ex-primeiro-ministro do PS nunca me lembro, Guterres, dizerem a mesma coisa, fiquei apavorado. Não é que sejam os dois umas luminárias, mas fiquei apavorado. Porque disseram assim, repetiram, isto é uma espécie de lema que eles têm que repetir. You will have nothing, but you will be happy. E eu agora que moro no Porto, ou ali à roda quase sempre, perguntei para mim próprio, como? Como? You will have nothing, but you will be happy. Estão a gozar comigo. E como é que eu deixo de ter? Como é que eu deixo de ter? Deixo de ter por uma lógica de paz, de reconstrução, de solidariedade pós-guerra, de socialismo pós-guerra. Eu disse isto aos comunistas. Então vocês agora estão a desistir do PCP, quando finalmente vem aí o colapso do capitalismo previsto pelo Marx, e estão doidos, ok? Eu disse isto, não foi ao Jerónimo, mas foi a outro gajo do partido. Estão doidos. A profecia vai ser verdadeira, só que a seguir não vem um amanhã que canta, a seguir vem isto gerido por uma burocracia do pior. É que os comunistas ainda tinham um ideal comunista. No fim, já não era preciso Estado. No fim,
o Estado definhava por falta de função. E agora já nem é isso. Agora é o contrário. Portanto, senhora professora, a pergunta é lixada. Ideologias, enquanto houver duas pessoas, há ideologias. Porque nós não conseguimos hierarquizar valores. Eu disse dogmaticamente, para mim não há nada que chegue à liberté. Mas isto é uma ideologia. Porque a liberté é feita contra a égalité. Não há outra maneira. A liberté é feita contra a égalité. E eu sou contra a égalité. E nós também somos, não é? No futebol. Não queremos que o Ronaldo seja igual aos outros, não queremos que ganhe o mesmo. Nunca queremos. No futebol. Pois no resto já não há. Pronto. Portanto, eu sou contra a égalité por definição. Sou a favor de uma coisa que se fazia nas universidades, que era cultivar elites. Cultivar elites. Elites não é eu sou melhor que os senhores. Ou sou mais do que os senhores. É sou melhor do que os senhores. O Ronaldo é uma boa resposta para isso. O senhor também tem sorte. Hein? Ele disse, tenho sorte. E quanto mais treino, mais sorte tenho. Não sei se respondi, eu acho que respondi. Eu penso que o professor Pedro Fonseca também tem uma questão. Falo eu, professor. É preciso isso? É porque eu estou surdo. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os presentes, especialmente os representantes da escola, naturalmente, e particularmente o professor Sousa Lara, meu orientador, não é? Está esquecido disso, não? Mas você foi um bom orientante. Muito bem. Quase parecia da tropa. Agora não pode Os únicos bons orientantes eram da tropa. A gente dizia assim, faça isso. Tinham sem sentido e faziam. E você fazia igual. Este gajo foi militar. O professor não se lembra, mas nós tínhamos aquelas sessões às 7 da manhã ali, lembra-se disso? Muito bem. Professor, eu vou aqui para um tema mais paroquial. Uma coisa sobre a nossa escola, não é? Não vamos resolver os problemas do mundo, mas gostava de ouvir um pouco sobre... Parece-me que fugiu um bocadinho a essas questões, com a experiência toda que tem na escola, não é? Ao longo destas décadas, sendo um observador direto da sua evolução, dos desafios que se lhe colocaram, dos vários pilares que, no fundo, permitiram a nossa sobrevivência e continuidade. Como é que vê o futuro da escola? Como é que vê esses pilares e estes desafios? Os pilares que nos permitiram sobreviver são aqueles que ainda nos permitirão também, de certa maneira, evoluir e prosperar, no fundo? É um bocadinho isso, não é? É um pouco paroquial sobre a escola. Não é. Isso é uma pergunta vital. Mas é uma questão interessante. Ora bem, vamos lá ver. Primeiro, vou contrariar uma coisa que você disse. Nós não vamos resolver os problemas do mundo. Erro. E está aqui um senhor à minha frente, eu não queria estar a citar nomes, mas aponto, que é parecido comigo e eu já passei por ele várias vezes. Desculpa, é o professor Romana. Não, mas tenho pena. Bom, mas enfim, mas isto acontece constantemente. Mas é que é ótimo, porque se nos quiserem fazer um retrato, podem fazer um com duas caras iguais. Exatamente. Bom, o senhor professor Romano, eu não posso dizer mais que isto neste momento, sabe bem que uma pessoa sozinha pode mudar o mundo. Não sabe? Uma pessoa sozinha pode mudar o mundo. E isso é uma coisa que eu gostaria que os meus alunos fixassem, porque senão sentem-se uma peça do xadrez. E não é preciso. Não é preciso. Nós conseguimos mudar o mundo. Sabem qual é uma das condições? É não querer aparecer. Quando fizermos uma coisa que muda o mundo, entreguem os louros a outros. Não apareçam. Não queiram ser rewarded por isso, porque isso mata tudo. Mata o efeito e a causa, que são os senhores. Bom, portanto, isto é só para contrariar o... Não, mas isto é verdade. Eu não posso ser mais claro. Mas este senhor aqui é um decano, não é? Quer dizer... Sabe bem sabe bem o que é que eu estou a dizer. Muda-se o mundo. Uma pessoa sozinha pode mudar o mundo. Dá trabalho, mas consegue-se. Bom, segundo, a escola. A escola já teve a acabar. Aqui o professor Maltese tem, não sei, se o entrevistassem, ele fazia um livro grosso sobre as vezes que tentaram assassinar esta escola. Desde 1906 até hoje. Eu assisti a algumas tentativas de assassinato, dignadamente a célebre exatamente do professor Hermano Saraiva, meu querido amigo. Não. E eu, com fair play, meti-o na minha Academia de Letras e Artes. E foi exatamente neste local que ele quis acabar com a escola colonial. Bom, o professor Saraiva foi o primeiro assassino. O segundo assassino era um homem simpático, com quem eu me dava muito bem.
chamado Souto Maior Cardia. Eu gostava muito dele. Bom homem, bem educado, parecia aqueles republicanos da rotunda, não é? Os mais cultos, não os carbonários, enfim, não são tão finos como estes senhores, mas que ia dando cabo disto. Bom, e o Instituto ressurgiu. Bom, mas ressurgiu porquê? Porque o Instituto tinha um lobby. O Instituto tinha os Adrianos Moreiras, tinha amigos dos Adrianos Moreiras, tinha um conjunto de icebergs que defendiam, tinha os antigos alunos do Adriano Moreira, tinha não sei o quê, que eram boias subterrâneas, algumas icebergs, como eu digo, que no momento certo estão lá. Eu penso que esta gestão dos isquespianos morreu. Nós deitámos fora esta gestão, devíamos achar que ela está ligada ao Império Colonial ou qualquer coisa, ou que tem pecha, e portanto Maria Vamos, nem o ISEG faz isto, nem o ISEG faz isto. A Faculdade de Direito é uma máfia, peço desculpa, mas é, não é? A de Coimbra e a de cá, são duas máfias. E o ISEG cultiva ativamente a sua própria... E nós que temos gente espalhada em todo o lado, não gerimos isto. Eu acho que estamos a fazer um erro muito grave, que pode ser preciso. Não é por um... Vamos lá, temos dois tipos de ataques. Aqueles ataques, não sei se se lembram, havia uns ataques pelas costas, antigamente. O inimigo atacava pelas... cá dentro. Nós temos gente cá dentro que nos pode atacar pelas costas. Isso é um tipo de ameaça. Outro tipo de ameaça é a ameaça sistémica que vem de fora. E contra essa não temos feito muito. E, portanto, era preciso recuperar tudo o que fosse lobby, output exterior do Instituto, agarrar a comunidade isquespiana toda, reconstruí-la, refabricá-la, trazê-la cá. Ninguém está a fazer isto. Nós transformámos-nos numa fábrica de bacharéis. Not a good idea. Mas nós produzimos bons bacharéis. Estão melhores agora do que estavam, sim senhor. Mas não chega. Não chega para a sua... Porquê? Porque isto tem instalações, isto tem verbas, isto dá dinheiro. Não, o professor Barata aguentou-se a fazer de porquinho das moedas da Universidade Técnica. Era o mielheiro da Universidade Técnica. Ele distribuía as mais-valias para as maiores-gentes do Instituto para financiar a Universidade Técnica. E assim tinha as boas graças dos grandes, que era o técnico, basicamente. Não é? Nós, hoje em dia, estamos sem política externa da Universidade. Professor amigo. Eu temo muito, da ameaça interna, acho que os de cá têm que se precaver, não é? Excesso de liberalismo dá cabo disto, excesso de exigência dá cabo disto, qualquer excesso dá cabo disto. O nosso humanismo do ISCS, é aquela relação que a gente tem com os alunos, pode entrar na sala, entra, isto não se pode perder, que a faculdade não tinha, não é? Eu fui aluno da Faculdade de Direito de Lisboa, sabem o que era para entrar num assistente, num lugar de um assistente. Isto que existe cá, os estudantes de fora, como a gente os trata, os palopes que se sentem em casa, esta malta toda tem que ser acarinhada. Continuar esta relação é crucial. Agora, isto não é política externa. Isto não é política externa, isto é angariação de clientes. E depois falta o resto. E ambas são conjugáveis. Portanto, é preciso partir quase do zero. Porque a diáspora está on their own. Vai haver algum ataque interno. Mudem de registro. Agora, parem um bocadinho e pensem assim. Eu, se fosse Ministro da Educação, da Faculdade de Medicina ou de outra qualquer, e amanhã tivesse que racionalizar custos, o que é que eu fazia a esta escola? Fundia. Fundia num duplo sentido. Peço desculpa às senhoras. Juntava com outra e juntava, não é? E a gente sabe quem são as outras possíveis. Não é boa ideia. Eu não fazia isso. Eu não deixava isto ao Deus dará. Mas é um trabalhão doido. Quer dizer, vale a pena pegar em alguém que tenha jeito para isto e tratar só da comunidade, dos apoios isquespianos do MNE, dos apoios isquespianos nas polícias, os que fizeram doutoramento e estão nas Forças Armadas, os que estão... Criar um lobby na PJ.
Não criem, não. Eu estou cá, eu não me importo de ajudar, mas não é boa ideia não ter essa política. Penso que é mais por aí que vem a ameaça do que de dentro. Porque a técnica, onde é que o corpo docente evoluiu? Esta juventude que aqui está, que foram meus alunos. Nós funcionávamos, é verdade, o Meirinho disse-me isso, você é um professor à antiga, pá. É verdade, nós somos professores à antiga, que era um tipo que tinha que ser sábio, tinha que saber tudo, química, física, fazer flores e não sei o quê, que é a interdisciplinaridade, ler, estar a par de tudo. E depois a técnica, ou vocês não. Vocês, estou a apontar para vocês que estão aqui, as três sentados, aquela senhora. Os professores novos são tecnicamente muito melhores do que era a minha geração, mas não se compara. Não se compara, eu não estou a dizer isto, eu não vou pedir emprego aos senhores professores que foram meus alunos, são muito melhores do que era a minha geração. Mas descompensou, de certa forma, aquele ecletismo que nós tínhamos de saber falar em francês e poesia de não sei quem, então, que eram flores de estilo. Em contrapartida, perderam algum Weltanschauung. Como é que se traduz isto? Mundivisão. E ai de nós se não tivermos uma política. Aprendam com o ISEG. O ISEG é uma escola que... Ouça, vão lá e vejam a quantidade de salas que têm nomes de empresas e de lobbies que lhes fornecem dinheiro. A rede do ISEG. O ISEG é infundível. É indestrutível. Nós, que somos maiores que eles, já somos vulneráveis. Depois, os Malheiros Adrianos Moreiros vão morrendo, não é? E os malteses, e os romanos, e eu, já agora. Quem não quer a coisa. Não é já. Pronto. Não é? Fica uma mensagem forte para a direção da escola. Não sei, não está cá. Não sei se já nos conseguiu ouvir, mas levem isto a sério. Isto é muito, muito verdade. E a malta está numa gestão de recursos humanos, gestão de não sei de quê, gestão de tudo. Está muito bem gerido, muito económico, muito acessível ainda por cima. E não sei se está assim tão resistente como isso. Bom. Obrigada, Sr. Professor. Só boas notícias. Com mais 2 jubilações está tudo a chorar. Obrigada, Sr. Professor. Antes de passar a palavra à professora Alice Trindade, nós temos aqui um pequeno presente para si. Mal. Isto é para eu ruborizar. Não se vê. É lá. Olha, a fita é bonita. Até me custa tirar. Professor, ajude-me lá nisto. Eu não sei tirar fitas. Já não sei. A idade não perdoa. Muito obrigado. Bem, vou rasgar o papel. Olha, os meus netos. Ei! O avô rasgou tudo. É lá. Histórias. Epá, isto é giro. Como é que é isto? O que é isto? É uma pequena homenagem Epá, de várias coisa pessoas. tão gira, pá. Para si. Eu peço desculpa pela fotografia, mas Fotografia. só ficámos a saber Eu isso não há gosto. pouco. Não, se estivesse assim, estava morto com os olhos fechados. Assim. Estou com ar, parece que estou... Não se importam que eu vá lá dentro num instante. Bom. Epá, e está, até que enfim que eu tenho um livro com papel bom. Pá, que coisa agradável. Quem é que fez isto? Homenagem. Várias pessoas. É? Várias pessoas caralho, já não contribuíram durmo hoje. para Bem, este olha, livro. eu agradeço imenso. Não estava nem ao pé, nem ao longe, à espera Em nome disto. das 3 unidades de coordenação, penso que posso falar pela professora Sandra. Obrigadíssimo. Mas agora ainda não posso emitir opinião. Não. Depois da próxima vez que me virem pela cara, veem logo que eu espero. Bem, então agora vamos dar lugar à professora Alice Trindade. Eu também dou? Obrigada. Ou não? Posso ficar Podemos aqui? ficar aqui? Ficamos aqui? Ok, então ficamos aqui. Olha, isto vou aproveitar para o judo. Cinturão castanho. Ora então, Sr. Professor, como já anteriormente dito, o Presidente do Instituto, o Professor Ricardo Ramos Pinto, foi forçado a permanecer em casa devido
a uma infecção por Covid-19 e, portanto, cumpre-me a mim o grato prazer de o substituir na alocução que ele pensou em dirigir neste dia pessoalmente, mas que, enfim, não vai poder fazer. Neste dia, eu estive aqui a tentar arranjar uma substituição para a palavra jubilação. E eu acho que é um dia de júbilo. Em vez de ser jubilação. É muito perto. É. Mas para nós todos é bom estarmos aqui. Então passo a ler as palavras do professor Ricardo Ramos Pinto. Caro professor António de Sousa Lara, ingressou no ISCSP no dia 4 de novembro de 1969 como um jovem aluno de 17 anos, concluindo em julho de 1974 a licenciatura em Ciências Sociais e Política Ultramarina. Doutorou-se em janeiro de 1987 em Ciências Sociais, na especialidade de Ciência Política, e obteve o título de agregado em Ciências Jurídicas e Políticas em julho de 1992, ambos conferidos pela Universidade Técnica de Lisboa. A sua ligação ao ISCSP, enquanto docente, tem início com apenas 21 anos, em julho de 1973, quando ainda era aluno de licenciatura e na categoria de assistente eventual. Em julho de 1975, passa à categoria de assistente e, 12 anos envolvidos, com a conclusão do seu doutoramento, ascende à categoria de professor auxiliar. Apenas 3 anos depois, atinge a categoria de professor associado e, em maio de 2000, a de professor catedrático. Tem sido um privilégio tê-lo como colega desde 2004 e é para mim motivo de orgulho poder estar aqui hoje, virtualmente, e na qualidade de presidente, reconhecer e homenagear publicamente as suas mais de 5 décadas de ligação e serviço a esta prestigiada instituição. Ao longo das quase 2 décadas de contacto, pude constatar a sua eterna e inabalável dedicação ao ISCSP, a sua casa académica, da qual nem o período revolucionário o conseguiu afastar. Foi presidente do Conselho Científico, onde deixou um importante legado de transparência e democraticidade, que ainda hoje marca o funcionamento deste órgão. Exímio orador e possuidor de um espírito livre, é alguém que não tem receio da disrupção e de enfrentar o pensamento dominante em defesa dos seus valores e do seu conceito de academia. A sua dedicação ao ensino e aos seus alunos é outro dos seus traços identitários enquanto académico, patente, entre outros aspectos, no facto de sempre ter feito questão de manter a ligação com os alunos de licenciatura, defendendo a importância que deve ser dada à formação base das novas gerações. É um herdeiro e um digno representante da cultura isquespiana e, como tal, tem um profundo sentimento institucional que expressa por atos e não apenas por palavras. É alguém a quem o ISCSP, os alunos e as áreas de relações internacionais e de ciência política muito devem e que deixa um importante legado que, como presidente, me compete reconhecer e agradecer. Marcou várias gerações de alunos, alguns dos quais seus colegas, e deixa um vasto legado, conforme se pode constatar nesta sala e no livro que lhe foi anteriormente oferecido. O jovem de 17 anos, que em 1969 ingressou na licenciatura em Ciências Sociais e Política Ultramarina, está hoje um pouco menos jovem, como as suas barbas brancas o indiciam, mas, passado mais de 5 décadas de dedicação ao ISCSP, jubila-se ainda com uma vitalidade invejável que deixa a todos nós a certeza de que se trata apenas do início de uma nova etapa. Por tudo isto, e em nome do ISCSP, o meu muito obrigado. Estou certo que poderemos contar sempre consigo, assim como poderá sempre contar com o ISCSP. Obrigada, professora. E agora temos aqui mais uns presentes, mais umas surpresas. Afinal, já sei o que é. Não é jubilação, é Natal. E vai ter que se contentar com uma mãe Natal, porque
contentar, não, é um prazer. Senhor professor, Epá, é olha, uma coleção. olha que cara tão bonita, quem será? Está muito bem apanhado. Olha, Esta é enfim, uma lembrança para levar consigo, mais singela, muito mas obrigado. de qualquer maneira é Está muito bem. significativa. Sim, senhor, muito obrigado, muito obrigado. Eu devia agradecer agora, não, mas agora não há tempo Mas para ainda isso. tem mais. Ah, tem mais? Oh, ainda tem caramba. mais. Bom, para a próxima jubilo mais vezes. Agora, enfim, mais formal. Pena. E algo que tenho o grande prazer de lhe poder impor, a medalha do Instituto. Olha, coisa bonita. O devido Muito obrigado. conhecimento. Vai ficar no Sr. professor. Tem que agradecer, não? Podemos ser um segundo. Acho que é um mínimo. quiser. Eu não ia falar mais, mas vou só agradecer, não um por um, como eu devia, pela vossa presença, mas por aquilo. Eu vi a professora Carla Costa, onde é que ela está? Beijinho, professora Carla Costa. Muito obrigado. Aos meus queridos amigos aqui da primeira fila, todos, começar pela senhora vice-presidente, que eu estimo muito. Ela sabe, eu não preciso dizer mais nada. Mein lieber Freund, Hermela, grande amigo, a quem tive a honra de acompanhar no seu doutoramento, lembra-se? Fez uma tese brilhante, mas este não é militar, mas é alemão, não é? É quase tão bom como os militares, não é? Enfim, e a todos os presentes, alunos, novos, velhos, à família, enfim, a todos, muito obrigado. Continuarei cá, já estou a ver aqui uma senhora, estou aflito com a arguição que tenho que lhe fazer. Porque eu acho que devia ser ao contrário, a senhora é que me devia estar a arguir a mim, que sabe muito mais daquilo do que eu. Mas, enfim, é outra estrela, que eu não disse há pouco, por pudor, porque senão vai-se pensar que eu tenho uma combinação com ela para dizer o que vou dizer nas provas. Mas diga em público, porque é tão incontornável que é indiferente. Maria João, outra, tal, não é? Quer dizer, este núcleo de jovens professores são a minha vingança, basicamente, não é? Foram meus alunos e ficou ali qualquer coisa. A gente nota ali na Sónia Sebastião, as professoras, fica ali qualquer coisa. Eles são melhores que eu, mas não interessa. A gente gosta que os filhos sejam melhores que nós, não é? E orgulha-se disso, e é o caso. E os amigos são amigos, enfim, cá continuo, cá continuarei. Eu só sou jubilável por uma entidade que não está aqui, porque está um bocadinho mais acima desta placa, para lá do azul. E esse é que jubila. Até lá, eu não desisto. Muito obrigado. Bem, cabe-me a mim o privilégio de encerrar esta cerimónia. Senhor professor, penso que ficou bem patente nesta tarde a admiração e a amizade que todos temos para consigo. E agora permitam-me que seja um pouco egoísta, eu vou falar em termos pessoais. Nestes últimos anos, tive o privilégio de trabalhar diretamente com o senhor professor. Foi para mim uma enorme honra poder aprender tanto consigo. Ainda estou a aprender a gerir as emoções e a manifestação das emoções. Lecionámos centenas, ou terão sido milhares de aulas. Naquelas salas sempre cheias, por vezes os lugares disponíveis não eram suficientes para os alunos que queriam assistir e que nem sequer eram daquele ano, pairava uma atmosfera harmoniosa, onde a sabedoria se unia ao bom humor na abordagem das temáticas.
As suas aulas eram e são sempre ilustradas com histórias que contava como forma de enfatizar as matérias e, subrepticiamente, como forma de captar a atenção e o interesse dos alunos. Desde o início, que a forma como contava essas histórias me fazia viajar até à escrita de Júlio Diniz. Uma linguagem simples, com traços de realismo e sempre com bom humor. A forma como as contava fazia-nos mergulhar na própria história, como se aquela cena estivesse a ser reproduzida diante dos nossos olhos. E penso que há pouco, com o testemunho do Sr. Professor, aconteceu o mesmo. Assumir as funções de coordenadora da Unidade de Coordenação de Relações Internacionais depois do Sr. Professor foi, sem dúvida, e até agora, o maior desafio da minha carreira. Apesar de ser uma missão hercúlea e com alguns obstáculos, acredito que conseguirei levar este barco a bom porto, já que porei em prática tudo aquilo que aprendi consigo e sei que poderei continuar a contar com os seus sábios conselhos. Sei que o número 70 é apenas isso, é apenas um número e que vai continuar a ensinar, vai continuar connosco, vai continuar a pensar outros livros, a trabalhar connosco e a desafiar-nos continuamente, pelo menos até que Nosso Senhor o chame, como costuma dizer. Senhor Professor, bem-aja e até breve, se Deus quiser. E obrigada a todos pela vossa presença. Até breve.